apresentamos a Ti esse culto de louvor e adoração ao Seu santo nome. Receba, meu Pai, os cânticos que subirão como incenso à Tua presença. Que cada filho Teu possa ser abençoado de tal forma que o Teu Espírito Santo possa trazer de uma forma plena e soberana tudo aquilo que está no Teu coração. Sou grato a Ti, meu Pai, por essa oportunidade de juntos, na Tua casa, bendizer e glorificá-lo. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Nós só temos a Ti, Jesus. Nós adoramos o Teu nome. Que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar. Este mundo vai passar, mas Tua verdade, Jesus, ficará. O que tenho, Jesus, a não ser tanto amor em Teu olhar. Este mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, em Teu olhar. Este mundo vai passar, mas Tua verdade, Jesus, ficará. Jesus, eu só tenho a Ti,
Rendemos a ti adoração, rendemos a ti o nosso coração. É para ti, Jesus. O nosso coração é teu. Meu coração eu trouxe aqui para queimar, queimar por ti. Restaurarei o meu altar para acender mais uma vez teu fogo em meu coração, o teu fogo em meu coração, o meu altar vou preparar. Derrama o fogo do teu Espírito, toca-me, Jesus, mais uma vez, mais uma vez. Te entregamos, Senhor. Destruirei o mal que há em mim, pois meu coração só pertence a ti, o meu Senhor, meu Salvador, que vivo está e voltará. Mais uma vez me prostrarei, me renderei, construirei meu altar mais uma vez, me prostrarei, me renderei, construirei meu altar mais uma vez.
vou declarar, derrama o fogo do teu Espírito, toca-me, Jesus, mais uma vez, mais uma vez, toca-nos mais uma vez, aleluia, Senhor, toca-nos, Senhor, toca-nos, Senhor, toca-nos, toca-nos, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Não há outro como tu, não há soberano e fiel. Não há outro como tu, Jesus, reina sobre a terra e céu.
consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, nossas famílias diante do Senhor. Fecha os teus olhos, querido. Dízimo é algo que é gratidão, né? Você entrega o dízimo porque você é grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, pela saúde, né? E que você possa ser grato ao Senhor. Também vamos estar orando pelas nossas famílias. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder dizimar na sua casa. Senhor, e cremos, ó Deus, que a tua bênção chega sobre os nossos lares, através das portas abertas de trabalho, através da saúde, da paz que temos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar contribuindo no teu reino. Senhor, rogamos a ti também que o Senhor aceite as nossas ofertas de gratidão. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, as nossas vidas também no teu altar. Que seja o nosso viver uma oferta ao Senhor a cada dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos as nossas famílias, pedindo ao Senhor a tua bênção. Aguarda, Senhor, a cada componente das famílias. Que haja um relacionamento de marido e mulher agradável ao Senhor. O relacionamento dos pais. Senhor, capacita cada pai, Senhor, de ensinar, de, ó Deus, educar os seus filhos no caminho do Senhor. Senhor, guarda os nossos lares, livrando de todo mal. Acrescenta a tua bênção a cada dia, a tua provisão sobre os nossos familiares. Senhor, pedimos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa trazer cura. Senhor, seja na alma, seja nas emoções, Senhor, seja no físico. Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre cada um. Pai, te bendizemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Boa noite, amados. Vamos estar orando pela nossa nação. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use de prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante do Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vida mansa e tranquila. Você deseja isso? Nós desejamos isso para nossa própria família, para nossa nação. Então, orar pelos governantes é, no mínimo, sensato. Mesmo a melhor das democracias podem ter governantes corruptos que erram o alvo, mas através da nossa oração nós podemos exercer grande influência sobre a política brasileira, sobre o governo federal, sobre os estados, sobre os municípios do nosso Brasil. Orar pelos governantes é para que tenhamos paz e vida tranquila. E aonde não há esperança, quando nós oramos, nós podemos contribuir assim para mudanças surpreendentes. A história nos registra que os primeiros cristãos oraram, e o Império Romano, que era o grande perseguidor do cristianismo, veio a ser o grande ajudador na propagação do cristianismo, por causa da oração dos primeiros cristãos. Embora tenhamos o privilégio de poder fazer parte até mesmo de uma carreira política como cristãos num Estado democrático, nós precisamos colocar Deus no centro. O texto diz: antes de tudo, exorto-vos que se faça prática de oração por todos investidos de autoridade.
Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, pela instrução, pela orientação que ela nos traz. Nos submetemos a ela, Senhor, nos colocamos diante do Senhor em favor do nosso governo, em favor do nosso presidente, dos nossos senadores, de todo o Congresso Nacional, os governadores dos estados brasileiros, Senhor, os prefeitos dos municípios e as equipes de vereadores. Pai, nós colocamos todos diante de Ti, Senhor, pedimos misericórdia sobre a nossa nação, que o Senhor não olhe para os nossos pecados, mas que o Senhor olhe para a Tua misericórdia, que o Senhor olhe para Ti mesmo e por amor de Ti mesmo abençoe o Brasil, abençoe os estados da nossa nação, que o Senhor nesses dias levante a justiça como um rio nesse país e que leve embora toda sujeira, que leve embora tudo que o Senhor não plantou, que essa nação seja uma nação que proclame a Tua verdade, a Tua justiça no governo, na igualdade social, em tudo que o Senhor deseja ministrar sobre essa terra. Pai, nós pedimos graça do Senhor sobre a nossa nação, perdoa os pecados da nação, Senhor, e que haja salvação, que haja plena divulgação da Tua palavra e do Teu Evangelho. Senhor, essa é a nossa oração. Nós abençoamos os nossos governos e pedimos de misericórdia sobre a vida dos nossos governantes, que haja sabedoria, direção e paz, vida digna, Senhor, para os habitantes do nosso Brasil. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas calmas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas calmas, refrigeram minha alma, guia-me pelo caminho certo, andando pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Eu nada temo, estou seguro, pois me guias e me proteges. Aleluia. Diante dos meus inimigos, uma mesa me preparas, unges-me com óleo santo, e o meu cálice transborda Tua bondade e amor. Certamente me seguirão, e em Tua casa habitarei para sempre, para sempre. Aleluia, Senhor. Você pode declarar em fé isso, que mesmo passando pelo vale, por momentos difíceis, a presença do Senhor, que é eterna, que vai além de tudo isso, ela está com você. Aleluia. Tu estás presente.
ti, Jesus. Colocamos nossa fé em ti. Diante dos meus inimigos, Uma mesa me preparas, unges-me com óleo santo, e o meu cálice transborda a tua bondade e amor. Certamente me seguirão, em tua casa habitarei para sempre, para sempre. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos nesse culto online. Queremos dizer que você é muito bem-vindo em estar cultuando junto conosco dessa maneira. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de não deixarmos de congregarmos, ainda que através desse canal, de uma maneira diferente. E nós queremos desafiar a você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno ou o seu aplicativo, para que você esteja anotando a palavra que vamos compartilhar nessa noite. Esse ano de 2021 é um ano para nós na comunidade cristã, o ano da oração. E hoje eu quero dar continuidade à última ministração que eu dei no domingo, do dia 7 de março, que foi baseada no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E eu queria que você acompanhasse comigo. 1 Crônicas, então, 4, versos 9 e 10, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Em outras versões, alargue as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, nós estamos vendo aqui nesse trecho da palavra de Deus, na oração que Jabes fez, nós estamos extraindo lições preciosas, princípios da parte de Deus. Vamos então agora orar por essa palavra, para que o Espírito Santo esteja dando revelação à luz da sua palavra. Pai, obrigado, porque nós temos a oportunidade de estarmos diante da tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação sobre nós. Pai, queremos aprender, ó Deus, com este homem, Jabes, que orou e o seu, ó Deus, a sua oração foi atendida, o seu pedido foi atendido. Queremos, ó Deus, extrair princípios preciosos desse pequeno trecho da tua palavra. Nos conduza, Espírito Santo, nos dirija nessa noite, nesse momento, em teu nome. Amém. Então, queridos, nós vamos ver que a oração de Jabes é uma oração linda que a gente tem aqui no Antigo Testamento. E nesse livro de Crônicas, nós vemos mais de 600 nomes. E, de repente, o autor dá um destaque. Ele faz uma pausa numa lista de nomes e nos chama a atenção
para este homem chamado Jabes. Seu nome significa dores, significa tristeza, sofrimento, que predestinava que tudo daria errado na sua vida. Esse nome, com este significado, nos traz essa ideia que a sua vida teria uma predestinação em que tudo daria errado. Um nome com dores, tristeza e sofrimento, no que poderia dar? Vimos como Jabes rejeitou a predestinação do seu nome e ele aceitou ter uma vida sem sofrimentos e tristeza. Ele transformou essa realidade. Jabes escolheu orar, clamar a Deus e ter a sua vida transformada. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós somos responsáveis pela transformação da nossa história. A vida, ela é uma construção entre nós e o Senhor, passo a passo, dia a dia, de glória em glória. E quando Deus, ele chega na vida de uma pessoa, quando ele chegou na minha vida, quando ele chegou na sua vida, e se você ainda não teve a experiência de experimentar Jesus, eu quero te dizer que quando ele chega na vida de uma pessoa, ele se torna parceiro na construção dessa história. A Bíblia diz que Jabes foi o homem mais ilustre, respeitado da sua família. Nós vimos isso aqui, que ele foi admirado na sua família, honrado e respeitado. Mas isso só aconteceu depois de rejeitar a predestinação do seu nome e transformar a sua história em parceria com o Senhor. Então, recapitulando, nós vimos 2 pedidos de Jabes. O primeiro foi: Senhor, abençoa-me. Então, as primeiras palavras de Jabes aqui foram: Senhor, abençoa-me. Ele pediu a bênção de Deus, e isso é legítimo, pedir a bênção de Deus. E nós vimos que ser abençoado é receber a intervenção de Deus, é receber a graça de Deus sobre a nossa vida. Querido, ser abençoado não tem nada a ver com a questão material e financeira. Uma pessoa pode ser abençoada e ser pobre, e uma pessoa rica pode não ser abençoada. Até porque muitas pessoas dessas ricas, elas conseguiram suas riquezas de forma obscura, de forma ilegal, de forma corrupta, ruim, fora dos princípios de Deus. Nós vimos então que a bênção de Deus, ela vai muito além do que riquezas materiais, é muito maior do que isso. Não há bênção maior na vida de uma pessoa do que estar na presença de Deus. Você pode, querido, não ter nada, mas se tiver Cristo Jesus na sua vida, você tem tudo. Ser abençoado é ter a presença de Deus ao nosso lado. A maior bênção é o relacionamento com Deus. E nós vimos que o segundo pedido foi: aumenta as minhas terras. Alargue as minhas fronteiras. E o que significa esse pedido? Aumentar as terras, alargar as fronteiras. Significa aqui que Jabes, ele não se conformou com os limites da sua terra, com os limites da sua vida. Esse pedido aqui também é legítimo. Não é apenas um aumento geográfico de terra, também vai muito mais além do que isso. Você pode orar pedindo para que Deus aumente a sua vida profissional. Você pode pedir que Deus aumente a graça dele sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos familiares. Você pode pedir que Deus aumente, que ele derrame a sua graça na sua vida com Deus, na sua vida de santidade, na sua visão de reino de Deus, na visão do que é o cristianismo. Deus quer aumentar as suas fronteiras em todas as áreas da sua vida. E hoje nós vamos continuar vendo os outros 2 pedidos de Jabes. O terceiro pedido foi: que a mão do Senhor esteja sobre mim. Olha que precioso. Jabes ora dizendo: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Você deseja que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida?
Então você pode declarar aí, aonde você está, na sua casa: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Quando Deus aumenta as nossas terras, quando Deus alarga as nossas fronteiras, o que acontece é que surgem novas possibilidades, surgem novas oportunidades, surgem novos desafios. Portas começam a se abrir e então o que nós precisamos? Nós precisamos da mão do Senhor sobre a nossa vida. O que acontece quando a gente compra uma casa maior? O IPTU não é maior? Quando a gente compra um carro mais novo, de um ano mais novo, esse PVA não é mais caro? Ou seja, quando Deus aumenta, quando Ele alarga, também vem novos desafios. E é por isso que nós precisamos orar: Senhor, que a tua mão de poder esteja comigo, esteja sobre mim. E a expressão, a mão de Deus, que aparece, tantas vezes na Bíblia, vai aparecer em 65 vezes mais ou menos. E no Velho Testamento, a mão de Deus é uma expressão do seu poder que se manifestava sobre o seu povo. A gente vê isso em Josué 4:24 e Isaías 59:1. E no Novo Testamento, a mão de Deus, ela é uma referência a um revestimento do Espírito Santo de Deus. Então, o que é a mão de Deus? O que significa, espiritualmente falando, a mão de Deus? É a presença de Deus conosco. E isso foi justamente o que Jabes aqui estava pedindo na sua oração. Que a tua presença esteja sempre comigo. Jabes ora: Pai, eu preciso da tua mão, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito sobre mim. E por que Jabes precisava da mão de Deus sobre ele? Vamos refletir com 4 pontos aqui, pensando aqui, por que Jabes precisava da mão de Deus sobre ele? A primeira coisa que a gente vai ver é que Jabes precisava enfrentar os inimigos que estavam além das fronteiras. Veja, Jabes precisava enfrentar esses inimigos. Se ele pediu para aumentar as fronteiras, é claro que haveria inimigos que ele teria que enfrentar. Ele sabia que do outro lado haveriam obstáculos, haveriam inimigos, haveriam gigantes que se levantariam contra ele. Ninguém é abençoado sem enfrentar lutas. Você precisa ter uma consciência disso, que ninguém é abençoado sem enfrentar lutas. Ninguém é abençoado sem enfrentar dificuldades. E às vezes a gente quer a bênção, mas a gente não sabe o que vai enfrentar. Ser abençoado é enfrentar lutas, desafios e dificuldades. E Jabes então ora por isso, para que Deus estivesse com a mão dele sobre a sua vida. Ele sabia que iria enfrentar crises, lutas e oposição. Ao sermos abençoados, enfrentaremos dificuldades. Inimigos vão se levantar, mas você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa se levantar em oração, mesmo diante das oposições, e dizer: que a tua poderosa mão esteja sobre mim. E eu te pergunto, que área que você tem pedido a Deus para que Ele alargue a fronteira, em que Ele te abençoe? Qual área que você tem pedido a bênção de Deus? Você precisa entender que 2 coisas precisam andar juntas: o alargamento das nossas fronteiras e a mão de Deus. Não dá para pensar em aumentar as terras, alargar as fronteiras e não ter a mão de Deus sobre nós. Não adianta, queridos, e não pedir que o Senhor nos abençoe. Não adianta alargar as nossas fronteiras e Deus não estar conosco. E Deus não colocar a sua mão sobre nós e não ter o seu Espírito Santo sobre nós. A comunidade cristã alargou fronteiras, mas a comunidade cristã também passou provações.
Passou lutas, perseguições, oposições, enfrentou inimigos, mas estamos aqui vencendo a cada dia de glória em glória para a honra do nosso Deus. Orando, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós. Em cada momento da nossa vida, você precisa entender isso, a gente já disse isso algumas vezes. Em cada momento, as provações são diferentes na nossa vida. Em cada momento que nós como igreja passamos, nós tivemos provações diferentes. A gente costuma dizer que é igual um joguinho de videogame. A cada estágio tem um novo inimigo. E é assim na nossa vida com Deus. Vai mudando as características conforme nós vamos expandindo, aumentando as terras, alargando as fronteiras. Conforme você vai conquistando em Deus, nas áreas que você deseja, você também vai enfrentando oposições e inimigos diferentes. Eles se levantam e as pessoas muitas vezes guerreiam contra a obra de Deus. Eu quero te dizer que isso faz parte, com Jesus não foi diferente. O nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele foi perseguido, Ele sofreu oposição. Faz parte, isso é normal. E comigo e com você não vai ser diferente. Veja se não acontece isso na sua vida. Quando você começa a alargar as fronteiras na sua vida espiritual, por exemplo, é a mais forte então que acontece na sua vida ministerial. Queridos, há uma guerra espiritual, há uma batalha. O inimigo não está contente em você orar mais, em você ler mais a palavra de Deus. Você já viu que quando você fala assim, eu vou jejuar, alguém diz assim, mas você vai jejuar agora na pandemia? Você vai ler a Bíblia toda? Para quê? Nós sofremos oposições o tempo todo e acontece assim. E o que sempre nós temos que pedir, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. A oração para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, comunidade cristã é, Pai, coloca a tua mão sobre nós. Você tem pedido uma bênção para a sua família? Para os seus filhos, para o seu cônjuge? Você deseja que Deus alargue as suas fronteiras profissionais? Você deseja que Deus alargue as suas fronteiras espirituais? Que Ele te abençoe em alguma outra área específica? Então ore, Senhor, aumente as minhas fronteiras, mas coloca a tua mão sobre a minha vida, a sua mão de poder. A mão do Senhor, querido, querida, não fere. A mão do Senhor, tenha certeza, ela não fere, porque a mão do Senhor, ela é maravilhosa, amorosa, ela é cheia de poder. A mão do Senhor nos ajuda a enfrentar as nossas batalhas, as nossas crises e os nossos inimigos. Então, que Deus te abençoe, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a nossa igreja local. Amém. Você pode dar um amém bem forte aí na tua casa, dizendo, Senhor, que seja assim na minha vida. E o segundo motivo que Jabes precisava da mão de Deus é que Jabes, ele se vê na impossibilidade de caminhar sozinho. Essa é aqui o segundo motivo que Jabes precisava da mão de Deus, é que ele se vê na impossibilidade de caminhar sozinho. Queridos, nós temos incertezas. Nós temos medos, nós temos incapacidades, nós temos insegurança, nós somos humanos. Nós chegamos a dizer, Senhor, o que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? Senhor, o que vai ser da minha vida amanhã? O que vai ser de mim na minha aposentadoria? Senhor, com quem que eu vou me casar? Não é assim? Muitas vezes a gente não sai chegando e dizendo essas coisas para Deus. Jabes aqui, ele confessa, e é um princípio poderoso da parte de Deus aqui que nós aprendemos nessa oração. Jabes, ele confessa a dependência dele em Deus.
Jabes, ele reconhece que dependia de Deus. Quando Deus aumenta as nossas fronteiras, as nossas terras, nós precisamos mais do que nunca estar dependentes de Deus. Só que muitas vezes acontece o contrário. Quando nós começamos a conquistar, quando nós começamos a ampliar e alargar e a experimentar as bênçãos e desfrutar as bênçãos de Deus, a gente quer se tornar independente de Deus. A gente começa a se afastar. Quando Deus ele alarga as nossas fronteiras, nós não nos tornamos grandes. Nós nos tornamos dependentes da poderosa mão do Senhor. E quantas vezes eu já ouvi muitos dizerem assim: depois que eu cresci profissionalmente, eu abandonei a Deus. Depois que Deus alargou a minha vida financeira, eu abandonei o Senhor. Depois que eu entrei na faculdade, eu me afastei de Deus. Depois que eu casei, eu me acomodei na vidinha de casado e fui me esfriando. Depois que eu tive filhos, eu me distanciei da comunhão, parei de servir na casa de Deus. Tantas pessoas no meio da caminhada cristã abandonaram a sua fé, a sua vida com Deus. 3 coisas que você não pode deixar de fazer jamais. São 3 coisas simples, mas é a base, é o alicerce da vida cristã. Você precisa, primeiro, não deixar de orar. Orar todos os dias. O tema desse ano é orai sem cessar. Você não pode deixar de orar no banho, no carro, dirigindo, no ônibus, quando você começar um namoro, um relacionamento, quando você estiver diante de uma decisão importante. Em todos os momentos você precisa orar. O que é isso? Viver em espírito de oração. Em todo o tempo, lavando louça, trabalhando dentro de casa, você que é dona de casa, você precisa estar em oração. Lavando seu carro, em oração. A segunda coisa que você não pode deixar de fazer, não deixe de ouvir a voz de Deus. A primeira coisa é não deixar de orar, que é falar com Deus. Mas você também não pode deixar de ouvir a voz de Deus. E como que Deus fala comigo e com você? Você ouve, nós ouvimos a voz de Deus pela palavra de Deus. Abra a sua Bíblia e leia. Ela contém toda fonte de revelação. Na Bíblia você encontra respostas que você precisa. A Bíblia, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos pés, para o nosso caminho. E a terceira coisa que você pode não deixar de fazer é de estar debaixo da bênção espiritual da igreja, da comunidade, da família da fé. Veja, você não pode achar que você pode ficar sozinho em casa, orando e lendo a Bíblia somente. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar debaixo da cobertura espiritual da família da fé. E nós temos a comunidade cristã. Todo cristão tem uma comunidade da fé que Deus o plantou e colocou. Eu quero dizer, se você está aqui na comunidade cristã, se você faz parte dessa igreja, é porque Deus tem um propósito especial para a sua vida e também para a sua família nesse lugar. Sabe o que quer dizer? Se você está plantado aqui na comunidade cristã, quer dizer que Deus quer te usar. Ele quer te abençoar nesse lugar. Deus quer tratar com você aqui. Deus quer falar com você e com sua família nesse lugar. Deus quer fazer coisas em você e através de você nesse lugar. Só que muitos se distanciam de Deus em virtude dos seus compromissos financeiros, em virtude dos seus compromissos profissionais, dos seus compromissos acadêmicos, dos seus compromissos familiares. Não se distancie de Deus, não se distancie da família da fé. O inimigo, ele vai tirando você sutilmente do seu grupo familiar, da sua célula. Afinal de contas, esse negócio de online está tão chato. O inimigo começa a trabalhar e começa a querer colocar sutilmente na sua cabeça que você não precisa estar ali.
E sutilmente Ele vai trabalhando na nossa vida e Ele começa a colocar em você o desânimo, Ele tira de você a vida de oração, Ele tira de você a vida na palavra, Ele tira de você os cultos, as reuniões. E uma coisa é verdade, quando você para de se alimentar, você enfraquece, você fica fraco e você se torna uma presa fácil do inimigo. A gente não pode ignorar os ardis de Satanás. O resultado disso é que você não ouve mais a Deus, você começa a tomar decisões do seu jeito, da sua maneira, pela sua própria cabeça, e aí você se arrebenta na vida. Porque, queridos, do nosso jeito não dá certo. Definitivamente. Nós precisamos de sabedoria de Deus para tomar as nossas decisões. Nós precisamos do Espírito Santo como nosso parceiro nas decisões da nossa vida. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Nós que precisamos da graça, do favor de Deus, da bênção dEle, da mão poderosa dEle sobre nós. Nós precisamos das misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias a cada manhã. Nós que precisamos adorar a Deus. Para muitos, viver na dependência de Deus é difícil. Sabe por quê? Porque para uma pessoa inteligente, para uma pessoa culta, para uma pessoa que tem dinheiro, que ela vai para onde quer, faz o que ela quer, que tem o que deseja, que confia em si, na sua inteligência, na sua sabedoria, ela tem dificuldade de depender de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus te ama muito. Deus ama demais você. Deus, Ele ama tanto, mas tanto, que Ele tira aquilo que se tornou um ídolo na sua vida. Você pode perguntar, como assim? Deus pode fazer isso na minha vida? Eu quero te dizer que sim. E Ele não só pode, como Ele faz. Sabe por quê? Porque Deus não aceita nada no lugar dEle. Ele tem um lugar na sua vida, Ele tem que ser o primeiro. E qualquer outra coisa que é o primeiro e mais importante na sua vida, Deus vai agir. Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai tirar os seus apoios que tornam você independente, que te ilude, que tira tudo que te faz mal. Deus vai tirar tudo que faz você estar distante dEle. Deus, Ele vai colocar situações na sua vida para te ensinar a depender dEle e reconhecer que sem Ele, você não é nada e não pode fazer nada. Pedro disse num dos seus momentos, Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ai, como eu amo essa declaração de Pedro. Para onde iremos? O que vai ser de nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, ou seja, só o Senhor tem a direção certa. Depender de Deus é ter a sua poderosa mão sobre nós, em soberania, intervindo na nossa vida. E nós vamos ver então que Jabes, ele precisava da mão de Deus também. A gente vai ver o terceiro ponto, porque Jabes, ele queria os benefícios que a mão de Deus nos traz. Jabes, ele queria esses benefícios que a mão de Deus traz. Jabes sabia que precisava de Deus para enfrentar as suas lutas e crises. E por isso, ele queria os benefícios da mão poderosa do Senhor sobre ele. E que benefícios são esses? A primeira coisa é que a mão de Deus traz libertação. A mão de Deus traz libertação. Libertar de quê? Você pode pensar, eu já estou em Jesus, eu já estou com Ele, eu já fui liberto. Sabe do que eu e você precisamos nos libertar? Quando nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que aumente as nossas terras, que alargue as nossas fronteiras, e ao pedirmos que a mão dEle esteja sobre nós, é porque nós precisamos de um benefício que traz, que é a libertação dos nossos medos, da nossa ansiedade, de sentimentos e emoções ruins que a gente tem dentro do nosso coração.
diante dessas terras aumentadas e das fronteiras alargadas. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o perfeito amor afasta todo medo. O perfeito amor afasta todo medo. Quantas vezes nós somos traídos pelas nossas emoções e sentimentos? Medo é um sentimento. E medo não é algo ruim? Agora, muitas vezes a gente é traído pelas nossas emoções, quando nos sentimos inseguros, com medo, com angústia, com ansiedade. Mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, a mão do Senhor sobre nós, nós vamos enfrentar os desafios com coragem, com ousadia, com fé, com esperança. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ninguém, queridos, se Deus é por nós, se Deus está conosco. Amém? Então, a outra coisa, outro benefício é que a mão de Deus traz misericórdia. A mão de Deus, ela traz isso, misericórdia. Jabes precisava da misericórdia de Deus. Nós vemos que na vida de Davi, um dia, Davi, ele desobedeceu a Deus, cometeu algo muito ruim. E Deus, então, chega para Davi e pede para ele escolher qual disciplina, castigo, ele queria, a A, B ou C. E aí, gente, isso acontece, quem tem filhos sabe disso, né? Quando às vezes a gente tem filho pequeno, que a gente precisa corrigir diante de um erro, né? Às vezes a gente pergunta para eles assim, você vai querer ficar sem um videogame? Ou sem um passeio? Sem o programa da televisão? Sem o celular agora, né? Na minha época, os meus pequenos não tinham celular, mas era videogame. Né? Vai querer ficar sem o computador? O que você vai querer? Vai querer ficar sem o lanche do McDonald's? Sem ir no shopping? Na pracinha lá de alimentação? Você dá opções, porque você sabe o que ele gosta. E sabe o que Davi responde para Deus? Eu prefiro cair nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, o homem não tem misericórdia, mas nas tuas mãos, Senhor, eu encontro misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, dos versos 22 a 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, sem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Dá um glória a Deus aí. Amém. Grande é o amor do Senhor, grande é a sua misericórdia que não tem fim, grande é a fidelidade de Deus. Veja, eu e você somos infiéis. Eu e você vacilamos, mas Deus não, Ele é fiel, Ele é magnífico, Ele é bondoso, misericordioso. Eu e você, se estamos aqui hoje, nesse culto online, é porque as misericórdias do Senhor estão sobre a nossa vida, se renovam a nossa vida a cada manhã. E o terceiro benefício, querido, que nós vamos ver é que, além da mão de Deus trazer libertação, misericórdia, a mão de Deus traz salvação. E aí, mais uma vez, você pode perguntar, mas salvação de quê? Eu já estou salvo em Jesus, eu já aceitei Jesus no meu coração, Ele é meu Senhor. Eu e você precisamos de salvação. Salvação de quê? De todos os ataques do inimigo. Você precisa de salvação de todas as setas inflamadas do maligno, que está lá em Efésios. Você precisa de salvação de todos os ataques do inferno que tentam destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Você precisa de salvação, porque o inimigo se levanta. Ele tenta nos amarrar, ele tenta impedir o nosso crescimento, o nosso avanço. Nós precisamos de salvação. O mesmo Cristo que salva é o mesmo Cristo que nos liberta de todas as fortalezas espirituais que guerreiam contra a nossa vida e contra a nossa família. 1 João 3,8 fala isso. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus.
Queridos, foi para isso que Cristo se manifestou, foi para isso que Ele veio, foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para destruir as obras do inimigo, do diabo. Você precisa tomar posse disso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus de poder. Isaías 59:1 diz: ouçam, o brado do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Amém. Ouça essa verdade, que o braço do Senhor não é fraco. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus de batalhas, é um Deus de guerra. Precisamos das mãos do Senhor sobre nós para nos libertar, para nos trazer misericórdia e para nos trazer salvação. Amém? E Jabes, ele precisava da mão de Deus, porque, pelo quarto ponto, Jabes queria o toque de Deus. Você deseja o toque de Deus? Você quer um toque de Deus agora aí, aonde você está? Você quer um toque de Deus? Você pode declarar: Senhor, toca na minha vida. Senhor, vem sobre a minha vida, eu preciso do teu toque. Queridos, nós precisamos do toque do Senhor. Por quê? Porque o toque do Senhor é que traz direção. É a mão de Deus que aponta a sua vontade, que aponta o que nós precisamos fazer, para onde ir. Nós precisamos pedir em oração: Senhor, eu preciso do seu toque, eu preciso da tua direção. Porque, queridos, nós perguntamos: eu devo fazer esse negócio? Eu devo mudar de cidade? Eu devo começar esse relacionamento, esse namoro? Eu devo tomar essa decisão? Nós precisamos do toque de Deus. E nós só vamos ter a direção se o Senhor nos tocar. Quem é que vai responder essas perguntas na tua vida? É o toque do Senhor que mostra o caminho. E esse toque de Deus só vem de uma forma: por uma vida de comunhão com Deus, por uma vida de intimidade com Deus. Não é verdade que ninguém gosta que um estranho te toque? Eu não gosto que um estranho me toque. Mas eu amo quando o Senhor me toca. Porque o toque de Deus é suave, é doce, é inconfundível, é incomparável, é maravilhoso, é apaixonante. Porque o nosso Deus é amor. Ser tocado por Deus é receber direção dEle, é resultado de um relacionamento de intimidade e comunhão com Ele. Sabe por que muitos estão confusos nesses dias? Sabe por que tantos estão perdidos? E a gente que trabalha com jovens vê tantos jovens perdidos, confusos, indo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Começa uma faculdade, termina, começa outra, não gosta, vai para não sei aonde. Tantas famílias, tantos chefes de família perdidos. Por que tantos estão confusos e perdidos, rodando de um lado para o outro, perguntando qual é a direção? Quantos não estão hoje mudando de igreja como se muda de roupa? Vão atrás de profecias, estão vendo tudo pela internet. Cuidado com o que você ouve. Quem é que está falando na tua vida, dando direção para a tua vida? Cuidado. Muitos estão confusos e perdidos nesses dias, buscando direção da maneira errada. Você não vai buscar direção numa palavra, uma direção de Deus numa palavra na internet. A palavra de um pastor lá é para te abençoar, é para ensino, é para edificação. Mas o que dá direção na sua vida é o toque de Deus. Isso que vai dar rumo, que vai dar direção na sua vida. E muitos deveriam estar buscando, queridos, é a presença de Deus. Só que preferem ligar o computador e assistir uma palavra X. Mas não, eu quero te dizer que você vai buscar a direção de Deus indo para o teu quarto, no secreto, fechando a porta e falando ao teu Pai e ouvindo dEle e tendo o toque dEle na tua vida. Eu quero te dizer que o lugar mais seguro para um homem, para uma mulher de Deus, para um jovem, um adolescente, é estar na presença de Deus.
Porque na presença de Deus você está na vontade de Deus, porque lá você está ouvindo e está sendo tocado por Ele. É o lugar mais seguro para alguém estar. Só que nesses dias nós somos empurrados para uma outra direção, não é verdade? Somos empurrados para a Netflix, somos empurrados para os inúmeros canais do YouTube, que tem milhões e trilhões de pregadores. Nós somos empurrados para isso, mas nós não somos empurrados para o lugar secreto, o lugar da comunhão, da intimidade, onde lá você recebe o toque precioso do Senhor. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que os teus ouvidos estejam abertos, que os seus sentidos espirituais estejam aguçados, para você perceber a voz do Espírito Santo te chamando a esse lugar da intimidade, para que você receba o toque de Deus na tua vida. Esse toque só vem por uma vida de intimidade. Seja íntimo do Senhor, conheça Deus através da sua palavra. A mão de Deus sobre nós é o seu toque. E nós devemos orar: Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque eu vou enfrentar desafios quando o Senhor aumentar as minhas terras. Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque sozinho eu vou me perder. Que a tua mão esteja comigo, para que eu venha receber o seu toque e receber a tua direção e não pegar um caminho em um atalho, um caminho errado. Quarto e último, então, pedido de Jabes. Além dele pedir, que o Senhor o abençoasse, que o Senhor aumentasse as suas terras, alargasse as suas fronteiras. O terceiro, que a mão poderosa do Senhor estivesse sobre ele. Ele ora o quarto aqui pedido, dizendo que o Senhor guarda-me do mal e livra-me de dores. Jabes aqui tem um quarto pedido na sua oração: que o Senhor guarda-me do mal e livra-me de dores. Jabes pede para que o Senhor o guarde do mal, porque Jabes sabia que quando nós somos muito abençoados, nós somos muito perseguidos, porque o mal se levantaria. E para a gente entender aqui, eu quero trabalhar a palavra guardar e mal, para que você entenda por que nós precisamos orar: Senhor, guarda-me do mal. O que é o mal? No mundo há muitos males. O mal não é apenas aquilo que se opõe ao bem. O mal, ele é um ser, é uma entidade maligna, uma pessoa personificada do mal. Você precisa compreender isso. A Bíblia diz que houve um anjo que caiu do céu. Está lá em Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14. Descreve que quando esse anjo, criado por Deus, se rebelou junto com 1/3 das hostes celestiais, eles foram expulsos do céu. Então, isso quer nos dizer, e a Bíblia nos ensina, que há poderes malignos neste mundo. O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. E a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena, uma vida que satisfaz. Veja, Jesus aqui compara o diabo a um ladrão. Ele consegue tirar a nossa paz, ele consegue roubar a nossa alegria, a nossa esperança. Ele destrói casamentos, ele destrói famílias, ele perturba o relacionamento dos filhos com os pais. E nós precisamos orar como Jabes. Essa oração é legítima. É tanto mal, queridos, acontecendo à nossa volta nesses dias. Caramba, é só a gente ir para a televisão, para os noticiários, e a gente fica espantado com o que o homem a cada dia tem feito mais em maldade. Há muita maldade à nossa volta e nós precisamos orar: Senhor, guarda-me do mal, guarda a minha família do mal. Como ser guardado por Deus? No hebraico, a palavra guardar, ela traz a ideia de alguém que está dentro das mãos de Deus. Está guardado por Deus. É isso, é como estar dentro
das mãos de Deus. Você já se imaginou quando você faz assim com as suas mãos? Imagina as mãos poderosas do Senhor e você lá dentro guardado. Você dentro das mãos do Senhor, você, a sua família, a sua casa. Nas lutas e dificuldades que enfrentamos, é onde eu e você precisamos estar aqui, guardados dentro das mãos do Senhor, porque assim nós estaremos protegidos. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele deseja nos abençoar, mas o diabo, o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós avancemos, ele não quer que nós venhamos a ter vitória. E nós precisamos crer nisso, que para vencer é preciso estar guardado nas mãos do Senhor. Nós precisamos estar cobertos pelo sangue de Cristo, o nosso Rei que está vivo. Você precisa crer nisso. Você que recebeu a Cristo, você precisa entender, você que tem uma aliança com Deus, você que teve uma experiência com Deus, você está protegido de ataques do inferno e guardado por Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Você precisa colocar a tua fé nisso. Que você que está em Cristo, se você está em Cristo, se você recebeu de fato Jesus no seu coração, teve uma experiência com Ele, tem uma aliança com Ele, você precisa crer que o maligno não lhe toca. Você crê nessa verdade? Você não tem que ter medo da praga, da maldição que lançam contra você, com alguma obra de feitiçaria. Se você tem uma real experiência verdadeira com Cristo, o maligno não lhe toca. Creia nisso. Dizem que o grande perigo do sucesso é não ser guardado por Deus. Grava isso. O grande perigo do sucesso é não ser guardado por Deus. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas, subindo, conquistando, e de repente o tombo é violento. Por quê? Porque deixaram de estar guardados, estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Se tornaram independentes do Senhor. Mas aqui a gente tem uma lição com Jabes. Então você precisa orar a Deus pedindo: Senhor, guarda-me do mal. Muitos estão tendo sucesso, mas o diabo está destruindo as suas vidas. Muitos se afastam de Deus por causa da prosperidade e do sucesso. Ore. A todo dia pela manhã, ore: Senhor, guarda-me. Senhor, me livre de acidentes. Senhor, me livre de perigos. Me livre das maldades. Senhor, me livra das más companhias, dos maus negócios. Senhor, me livra das enfermidades. Me livra do Covid. Senhor, guarda a minha vida. Guarda a minha casa. Guarda a minha família. Todos os dias, pela manhã, nós precisamos orar. Então, queridos, o meu desejo é que você lute. O meu desejo é que você resista em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que vai te livrar. Não é a tua beleza, a tua inteligência, a tua riqueza que vai te proteger e libertar. Não, é o Senhor que te livra. Você precisa entender isso. Davi, diante de Golias, declarou: eu vou contra ti, não por mim mesmo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi enfrentou Golias não na força dele, não na unção que estava sobre ele, mas ele foi na ousadia de crer no nome poderoso do Senhor. Você precisa entender isso, que Davi foi em nome do Senhor. Você vai às suas guerras, às suas batalhas no seu nome ou no nome do Senhor? Que você vá no nome poderoso do Senhor, aquele que guerreia, que luta as nossas guerras. É o Senhor que vai te guardar de todo o mal. E o que fazer quando o mal vem? O que podemos fazer quando a gente é perseguido, quando a gente é caluniado? Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Quando você perceber que o inimigo está chegando, quando você perceber que o inimigo está te oprimindo, quando as forças da desgraça aí estiver batendo a tua porta para te derrubar, você deve orar e resistir quando o mal vier. São essas duas coisas que você precisa fazer: orar e resistir, cair de joelhos e clamar ao Senhor. Queridos, quando aqui o texto de Tiago está dizendo nos submeter a Deus, é obedecer a Deus. Está debaixo da mão poderosa do Senhor e você precisa orar. Nós aqui aprendemos que nós precisamos fugir do pecado, nós temos que resistir ao diabo e aí sim, ele foge. Ele foge porque o Espírito Santo está em nós, porque nós somos habitação do Senhor, somos morada do Espírito Santo. A nossa oração deve ser: Senhor, nos esconda-nos nas tuas mãos. Senhor, me esconde nas tuas mãos, guarda-me do mal. Porque se depender de nós, nós vamos cair, porque a gente é fraco. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui nesse culto online. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo dessa pandemia, o cansaço vem, o desânimo vem, a tristeza vem, a incerteza vem, o medo vem, a dúvida vem, a depressão vem com força, e somente na força do Senhor é que nós podemos vencer. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora olha o que diz na Bíblia linguagem de hoje: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Aqui está dando alguma especificidade? Com a força para X, para Y, não, para qualquer situação. A força do Senhor te capacita a passar por toda e qualquer situação. Você crê nisso? A passar pela tua incerteza, pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, por tudo. É a força do Senhor. É no Senhor que nós encontramos forças. Não são em comprimidos, não são em distrações na Netflix, não é nisso. Mas nós somos fortalecidos, é no Senhor que nós encontramos forças para vencer esses dias maus e difíceis que nós estamos vivendo de pandemia. A Bíblia diz, lá em Neemias, capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a sua força. Você pode declarar aí com toda a tua força: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é que renova as nossas forças. Queridos, é no secreto, é no teu quarto. Quando você entra lá na comunhão com o Senhor, na intimidade com Ele. E quantas vezes, queridos, nós quando estamos abatidos, sem esperança, quando nós entramos nesse lugar, no secreto, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós derramamos lágrimas, o Senhor vem com o seu toque. Ele enche os nossos lábios de louvor e adoração e gratidão. E a alegria do Senhor vem e ela nos fortalece e ela é a nossa força. A gente sai do quarto com a cabeça levantada, com as lágrimas enxugadas e nos sentindo fortes para enfrentar as situações que estão adiante de nós. É assim. Quando nós estamos diante de Deus, há plenitude de alegria. Nossas forças são renovadas, somos fortalecidos. E é por isso que eu e você não podemos passar um dia sequer sem estar em intimidade com Deus. Nós não podemos passar um dia sequer sem estar no nosso quarto de joelhos, pedindo a Deus: Senhor, guarda a minha vida e a minha casa de todo mal. Peça que a mão amorosa do Senhor te cubra em todos os seus caminhos. Tenha fé e certeza que você orando, Deus vai te responder.
Deus vai te responder. Ore, não tenha medo de orar, não tenha medo de dobrar os seus joelhos. O Senhor vai te responder, Ele vai te tocar. Não desanime, clame a Deus. Quando alguém lhe fizer mal no trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, na escola, lembre-se que a sua luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra o mal. São as setas inflamadas do maligno. O mal vai embora quando Jesus chega. Jesus está presente na sua casa. Se Jesus está na sua casa, o mal vai embora. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O mal não fica aonde Jesus está. Não há demônios que fiquem de pé na presença de Jesus, porque eles já estão vencidos. Jesus, na cruz do Calvário, os colocou debaixo dos seus pés. Você tem essa fé? Você precisa crer nisso. Então receba a vitória na sua família, receba a vitória na sua casa, receba a vitória nas suas finanças, receba a vitória nas suas emoções. O mal está derrotado lá por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se você hoje está cansado, em depressão, caído, o Senhor vai te levantar. O Espírito Santo vai te encher de força. Não uma força humana, mas uma força que vem do céu, que vem do Senhor, da parte dEle. Por isso nós precisamos orar. Guarda-me do mal. Seja da maldade do homem, seja dos males dessa vida, do mal personificado, que é o diabo. Jabes então ora aqui pedindo, também, livra-me de dores. Quanta dor a vida traz, não é verdade? Temos visto nesses dias quantos estão perdendo amigos, quantos estão perdendo familiares nesse tempo de pandemia. Nós precisamos orar, Senhor, livra-nos de dores. Queridos, a dor é inerente à vida. Eu perdi a minha mãe nessa pandemia de Covid, de vítima do Covid. É uma dor muito grande, é uma dor muito profunda. Mas, glória a Deus, que a minha segurança não está aqui nessa terra. A minha segurança está na eternidade com o Senhor. Glória a Deus, a minha mãe está com Jesus. Ela morreu no Senhor, ela guardou a sua fé. E eu estou aqui também guardando a minha fé, porque um dia eu quero reencontrá-la. Eu quero estar com Ele. E nós precisamos entender que nós vivemos neste mundo e devemos pedir que Deus nos livre das dores. Queridos, eu não imaginava que perder alguém tão próximo era uma dor tão forte. E é só o Senhor para nos livrar dessa dor. Ah, quantas vezes, queridos, dentro de casa vinha o choro e eu tinha que ir para o meu secreto e orar, Deus, me livra dessa dor, me cura dessa dor. Nós temos o Senhor, eu e você temos Jesus, o mundo lá fora não tem. Quantos estão tendo essas dores, estão perdendo pessoas preciosas, mas não conhecem o que nós temos. Não conhecem o Senhor, não estão debaixo dessa mão poderosa, não conhecem a força, não conhecem a alegria do Senhor. Queridos, nós como cristãos somos esquisitos sim, o nosso velório é esquisito sim. Por quê? Porque nós temos a alegria do Senhor, nós temos uma fé, nós temos uma esperança, nós cremos na eternidade. Os nossos olhos não estão aqui nessa terra, os nossos olhos estão no alto. E você deve olhar para o alto nesses dias, pedindo, Senhor, me livre. Por quê? Porque olhando para o alto é de lá que vem o teu socorro, que vai te livrar da dor. Você precisa crer. Nós vivemos neste mundo e vamos enfrentar dores e precisamos pedir, Senhor, nos livre da dor. Não nos livramos das dores, queridos, pela nossa capacidade. Ai, como que eu me percebi pequena. Como que diante da dor da perda da minha mãe eu me vi uma formiguinha, um nada, sem condições de reagir. Queridos, só na presença de Deus que é possível se levantar. Não tem como, não tem outro recurso.
E nós precisamos entender que a gente estar livre das dores não é pela experiência e bagagem de vida que a gente tem, se você já tem muitos anos aí na sua caminhada de vida. Não é pela inteligência, não é com o dinheiro. Só Deus pode trazer o livramento, nos livrar e tirar a dor que nós sentimos e também até evitar que a dor chegue no nosso coração. No mundo, a Bíblia diz que teríamos aflições, que teríamos dificuldades. Mas tem misericórdia do Senhor. Nós precisamos orar, Senhor, nos livra. O que Deus quer é tirar a dor e Ele pode nos livrar das dores. E o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai, livra-nos do mal. Faça isso. A oração que Jesus ensinou: Pai, livra-me do mal, livra-me da dor, livra-me da aflição. Ore. Jabes rasgou o coração e disse o que ele precisava. Nós precisamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Deus, Ele não tem filhos favoritos. Deus não responde a filhos que Ele acha especial. Não. Deus responde a filhos que vão até Ele e pedem a Ele. Deus responde àqueles que vão a Ele, que estão em sua presença, que estão em comunhão com Ele. Não é por favoritismo. Ele vai responder e Ele responde a filhos que se humilham na presença dEle. Salmo 51, 17 diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então eu quero te dizer que se você se chegar a Deus em oração, com um espírito quebrantado, com um coração humilde, arrependido, um coração contrito e arrependido, o Senhor não despreza. Amém? E eu quero concluir essa mensagem te convidando a orar aí na sua casa. Eu queria que você aí na sua casa começasse a colocar a sua vida diante de Deus. Porque talvez hoje você possa estar com medo, com ansiedade. Talvez você possa estar carregando um fardo pesado demais, carregando uma angústia. Talvez você esteja com feridas, com machucados. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor quer te tocar, o Senhor quer te curar. Você pode ser curado nessa noite. Você quer ser curado? Então que aí onde você está, você possa fechar os seus olhos. E que você possa estar da sua maneira, do seu jeitinho, falando com Deus. Jesus, Ele deu a sua vida por você. Ele foi ferido por nós, lá na cruz do Calvário. Jesus, Ele venceu todo o mal. E você precisa crer nisso nessa noite, tomar posse. Você talvez tenha medo do mal afetar a sua vida e a sua família no meio desse cenário que a gente está vivendo, de tantas notícias ruins. Talvez você esteja com um medo forte aí no teu coração, pensando: será que o mal vai bater aqui na minha porta? Talvez uma insegurança, talvez o seu coração esteja em dor, porque você perdeu alguém. Hoje é dia de você se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor. Você aí, com seus olhos fechados na tua casa, você pode colocar a mão no teu coração e dizer: Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, são tantos sentimentos, são tantas emoções que têm afligido a minha vida nesses dias. Coloque os teus sentimentos diante do Senhor, aí onde você está.
O Senhor quer te tocar. Talvez nesse momento em que você está de reclusão, de distanciamento social, talvez você sinta o diabo oprimindo a sua vida. Talvez você sinta o diabo oprimindo a sua família, o seu casamento. Talvez você esteja olhando para o seu casamento e esteja dizendo: meu casamento está quase desfeito. Eu quero te dar uma boa notícia, o Senhor quer te tocar, o Senhor quer te curar. Talvez você esteja vivendo aí com os teus filhos nos vícios, talvez os filhos em rebeldia, e você sente que há uma opressão na sua casa, em que seus filhos estão oprimidos. Deus quer te dar livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família nessa noite. Ore aí onde você está. Enquanto cantamos essa canção, eu queria que você fosse se colocando diante de Deus e colocando as suas circunstâncias, as suas situações, as suas dores diante do Senhor. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti, Jesus. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará, Jesus. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui,
momento agora, você aí na sua casa, chame quem está perto de você, chame a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, pai, mãe, e vamos orar. Se você diz aí, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui comigo, eu quero dizer que você não está sozinho não. Jesus está aí ao seu lado agora. E Jesus está com você. E Ele sabe tudo ao seu respeito. E eu quero te dizer que é Jesus que faz, que é Jesus que realiza tudo na tua vida. Então vamos agora orar. Eu queria que você, junto aí, se você está com a sua família, com alguém, você que está sozinho, aparentemente na sua casa, mas que está com a presença do Senhor aí ao teu lado, você não está sozinho. Vamos orar. Coloque o seu coração agora diante de Deus e você pode orar comigo, junto comigo, assim, dizendo assim: Senhor, me abençoe. Declare comigo: Senhor, aumente as minhas terras. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, que a tua mão, que a tua poderosa mão esteja sobre mim, sobre a minha vida. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me guarde de todo mal, que o Senhor me livra de todas as dores e de todas as aflições. Senhor, eu quero estar com todos os meus dias na tua presença. Declare: Senhor, me ajude a ouvir a tua voz. Me ajude a ir ao lugar secreto, a estar contigo todos os dias. Em teu nome, Senhor, que eu oro. E declare: Senhor, eu quero agora colocar diante do Senhor todos os sentimentos que estão no meu coração, o medo, a angústia, a ansiedade, a insegurança. Senhor, eu quero ordenar a esses sentimentos que saiam da minha vida e eu recebo o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Em teu nome, Senhor, que eu oro. Pai, que seja o toque do Senhor sobre as minhas decisões. Se você tem decisões a serem tomadas, se você tem escolhas, coloque agora a sua vida diante do Senhor e peça: Senhor, que seja o teu toque na minha vida, me dando direção e luz aos meus caminhos. Em teu nome, Jesus, que eu oro e eu te agradeço. Em teu nome. Amém. Amém. Você pode dar um abraço aí quem está do teu lado. Se você está sozinho, você pode se abraçar e sentir o abraço do Senhor aí aonde você está. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Até o próximo domingo. Que Deus te abençoe.